algumas pessoas, ou muitas pessoas, e até muitos pais, ficam alarmados com o jogo Baleia Azul, que conduz adolescentes e jovens à automutilação e ao suicídio. Pelo menos a notícia que a gente tem é que pelo menos 15 crianças se suicidaram, induzidas por este jogo. Diante do Baleia Azul, o Pokémon é um cursinho bíblico. É um curso de evangelismo. Não é? O Baleia Azul é extremamente mais satânico, perigoso e destruidor. Mas, irmãos, eu acho que a gente não devia estar alarmado com isso, não. Pelo menos os pais cristãos não deviam estar alarmados com isso. Nenhum pai, eu acho. Isso é bastante previsível. O diabo vai utilizar todas as armas, todos os instrumentos que tiver ao alcance dele, para roubar, matar e destruir casais, homens, mulheres, jovens, crianças e adolescentes. Essa é a vocação de Satanás. É a missão dele, é o trabalho dele. É assassinar seres humanos e tudo que é bom no ser humano e na sociedade humana. A missão de Satanás é matar, é assassinar. Ele é homicida desde o princípio, disse o Senhor Jesus. Mas esse tipo de jogo, seja Baleia Azul, seja Pokémon, não devia nos alarmar, não. O que deve nos alarmar são coisas que ninguém fica alarmado. Devia nos alarmar mesmo e nos preocupar profundamente. É uma coisa como a lei da palmada, né? Que diz que qualquer correção física dos filhos é violência, é maldade. E muitos pais aderem à ideia e seguem e vivem conforme a ideologia da lei da palmada. É isso que é desastroso. É isso que é trágico. O que devia nos preocupar muito é a superproteção e a idolatria dos filhos cometidas pela maioria dos pais hoje. Os pais superprotetores dos filhos e que idolatram os filhos. Fazem tudo que os filhos querem, dão tudo que os filhos querem. Não repreendem, não corrigem, não são presentes na vida dos filhos. É isso que está destruindo os filhos. Esses são os principais métodos. Diante de alguns procedimentos que os pais têm hoje com os filhos, a Baleia Azul e o Pokémon são inofensivos. Né? São inofensivos. Por exemplo, muitos pais não têm um programa de ensino bíblico aos filhos. Não tem um programa de ensino bíblico. Muitos pais, sabe a única coisa que fazem quanto à vida espiritual dos filhos? A formação espiritual deles? O discipulado espiritual, bíblico? A única coisa que fazem é trazer os filhos para a escola dominical. E às vezes com muitas faltas. Só trazem para a igreja. É a única coisa que fazem em relação aos filhos. Quanto ao discipulado deles para Cristo. Muitos pais não têm um compromisso forte com a igreja. Compromisso forte com a igreja. E isso é letal para os filhos, é letal para as crianças. Muitos pais não são exemplos de cristianismo para os filhos. Não são exemplos de cristianismo. Eles professam verdades cristãs, eles professam artigos bíblicos, mas nas palavras, nas ações, nas decisões, eles não vivem essas verdades. E aí os filhos crescem com aquela impressão que, né,
Cristianismo é pura religião e, pior ainda, hipocrisia. Porque os pais falam, vão à igreja, mas agem de modo diferente da confissão que fazem. Muitos pais deixam os filhos largados à televisão e à internet. Filho pode usar a televisão o quanto tempo quiser, como quiser, pode usar a internet da mesma forma. É com isso que a gente devia ficar alarmado. Porque assim, é por esses métodos comuns, inofensivos, que Satanás está engolindo, devorando as crianças de hoje, os adolescentes e também os jovens. Em resumo, falta de educação bíblica dos filhos. Falta de educação bíblica dos filhos. Querido, não adianta você ensinar a Bíblia para o seu filho, olha bem, você ensina a Bíblia para o seu filho, mas na hora de tratar a sua esposa de ser um marido bíblico, você não é um marido bíblico. Ué, seu filho, que cristianismo é esse? Na hora de ser uma esposa bíblica, você não é. O seu filho observa, ele assiste a cenas horrorosas dentro de casa, né? No tratamento de marido com esposa, de esposa com marido. Então nós não vivemos o cristianismo. E nós podemos dizer que estamos educando filhos. Só sou educando para o inferno. Por isso nós estamos falando aqui de 20 formas que você... Eu estou falando só de 20, né? Tem inúmeras outras formas de mandar nossos filhos para o inferno, tendo nós o nome de cristãos e sendo nós membros de uma igreja até bíblica, mas enviando nossos filhos para o inferno. Uma certa avó, uma irmã me contou isso essa semana. Uma certa avó estava, a semana passada, essa avó estava muito decepcionada com o seu neto, por causa de alguns comportamentos do neto. Então ela gritou: o que você aprendeu na escola? O que a sua professora está te ensinando? Poderia se dizer a respeito dessa avó: não sabe nada, inocente. Ela está com a mentalidade que a escola de hoje educa crianças. Dá a verdadeira educação que as crianças necessitam. Irmãos, o esquerdismo, o marxismo já tomou tudo, dominou tudo. A mentalidade do brasileiro é esquerdista, é marxista. E eles aparelharam, dominaram a educação. O domínio marxista na educação brasileira é hegemônico, ou seja, só é marxismo. O marxismo impera na educação brasileira, com raras exceções de professores realmente cristãos, conscientes, que procuram transmitir valores judaico-cristãos para as crianças, com raras exceções, né? Professores que procuram ainda, de alguma maneira, comunicar valores judaico-cristãos para as crianças. Os professores estão transmitindo para as crianças e os jovens adolescentes marxismo. É isso que eles estão pregando. O Olavo de Carvalho disse que não é nem doutrinação mais. Não existe doutrinação marxista nas escolas. É Freire. Paulo Freire foi o grande apóstolo do marxismo nas escolas brasileiras. E ele foi extremamente eficaz. Inspirado por Satanás, né? Aí criou as cartilhas marxistas. O MEC aprovou, distribuiu a esmo, e os professores engoliram e vomitaram todas essas teorias marxistas sobre as crianças. E hoje nós temos uma educação completamente esquerdista, né?
educação, entre aspas, que estão arruinando as crianças, jovens, adolescentes, casamentos, arruinando, enfim, toda a sociedade brasileira. Essa avó nem sabe, né, que o que se ensina na escola para as crianças hoje é evolucionismo, marxismo, homossexualismo. Esse é o conteúdo da educação de hoje. O que as crianças aprendem é evolucionismo, marxismo, homossexualismo. E assim vai. Então, eu e você, nós temos que acordar, nós temos que agir. Nós temos que agir, irmãos. Eu já falei aqui, primeiro nós temos que ser pessoas de oração, ter vida de oração. Mas você não vem, talvez você não vem na reunião de oração porque você está cansado. Você não vem na semana de oração. Quantos dias você veio nessa semana de oração? O Alan, que ainda não é membro da igreja, se Deus quiser será, né? Veio todos os dias. Por que você não vem na reunião de oração, na semana de oração? Por que você não vem pregar o evangelho? Deixa o marxismo dominar tudo, continuar dominando tudo. A única esperança, irmão, para a destruição, ou pelo menos um arrefecimento do domínio marxista na nossa sociedade, é a proclamação do evangelho de Cristo. Não tem outra alternativa. Não há outro antídoto ao marxismo na nossa sociedade. O antídoto é o evangelho de Cristo. É a palavra de Deus. A nossa sociedade precisa ser novamente inundada, encharcada pelas verdades do cristianismo, os valores cristãos. Fora isso, o que vai restar é a morte disseminada por Satanás. O assassinato, o genocídio, disseminados por Satanás na mente humana, na família e na sociedade, na cultura como um todo. Então você não vem pregar o evangelho. Você ouve, mas não pratica. Você é convocado, mas não atende a convocação. E você acha que Deus não vai, assim, cobrar isso de alguma maneira? Você acha que não? Você diz, eu sou um cristão, eu sou um missionário. E você é. Se é um cristão bíblico, você é um missionário. Você é um evangelista. Mas na hora que você é convocado para evangelizar, você não evangeliza. Como é que Deus vai reagir a isso? E pior ainda, o problema é não evangelizar os seus filhos lá dentro da sua própria casa. É deixar debaixo dos seus olhos, sob a sua responsabilidade, os seus filhos irem para o inferno.